Salto da consciência e física quântica. Você cria a sua realidade. É um termo muito comum ultimamente, né? Falar da possibilidade de criar uma nova realidade. Tem pessoas que vivem no passado, tem pessoas que estão no presente, mas têm uma narrativa do passado. E tem pessoas que só vivem no futuro, vivem de imaginação. A consciência realmente, para atualizar uma realidade mais adequada, mais objetiva, mais próspera, precisa dar um salto. É como se ela tivesse que se afastar desses três tempos e trazer uma nova atualização para que uma narrativa mais adequada surja em relação a passado, presente e futuro. A ciência hoje mostra que esses três tempos podem estar funcionando automaticamente e simultaneamente. Como isso pode acontecer? Nós somos um poço de memórias, seja em relação ao que já fizemos, em relação ao que estamos fazendo ou o que já estamos futurando, vamos dizer assim, imaginando aquilo que a gente quer realizar. Muitas vezes, as narrativas de passado, presente e futuros se entrelaçam e se embolam. E as pessoas simplesmente não sabem em que tempo estão funcionando. Assim, querer construir uma realidade a partir de uma vibração confusa e às vezes distorcida é muito difícil. Por quê? A nossa energia não local precisa de encontrar um corpo vibratório coerente, onde as energias fluam entre o céu e a terra de forma dinâmica, de forma contínua. Onde essas energias se encontram no próprio corpo, formando geometrias, precisam ter formas muito bem adequadas, muito bem construídas. Para isso, a nossa maneira de sentir, de pensar e agir precisa estar dentro de um campo vibratório muito saudável. Como é que a gente consegue fazer isso? O conceito de salto de consciência tem a ver como a nossa energia pode se comunicar de forma não local. O que é isso? Essas interações do passado, presente e futuro geralmente geram um automatismo, principalmente marcado por crenças. O corpo bioenergético tem a capacidade de transcender esses conceitos, transcender essas construções e estabelecer uma comunicação não local muito próspera e atualizar a mente num sentido de promover uma vibração muito mais forte e muito mais saudável. Sair do automático é o primeiro passo para se criar uma nova realidade. Digo ainda, para ousar criar uma nova realidade. Não se cria uma realidade de dentro para fora, nem de fora para dentro, separadamente. As coisas acontecem de dentro para fora, com a nossa vontade de querer mudar, com a nossa vontade de transcender a nossa energia, e de fora para dentro, como a gente usa as energias, as informações externas para atualizar os novos conceitos. Criar nova realidade tem a ver com construir novas narrativas, construir novas formas de se comunicar consigo mesmo, com os outros e com os ambientes, sejam internos ou externos. O salto da consciência, ou a possibilidade da consciência dar salto, transcender esse automatismo, transcender essa localidade onde a mente se situa com frequência, é uma condição interna, é um recurso que nós temos para atualizar continuamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e atualizar com frequência a nossa realidade. Logo, essa questão de atualizar a realidade deve se estabelecer como um processo contínuo, como um recurso que nós temos, como um direito que nós temos. E a nossa incompetência de lidar com isso nos coloca numa condição muito desigual. Por quê? Algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que estão se apropriando desse processo e parece que isso é um grande milagre. Não é um grande milagre, é uma maneira de usar com sabedoria os próprios recursos internos em relação a essa comunicação com o universo. Que seja um milagre em nossa vida, propiciar a nossa consciência, dar saltos e ajudar a construir as nossas realidades.
Física quântica e vibração. Pensar em construir realidades, principalmente novas realidades, nos coloca dentro de um campo de possibilidades, de probabilidades. Que as realidades sejam construídas ou aqui estão em andamento de construção. O que é isso? A gente pode pensar em construir uma realidade, isso é uma coisa. Mas, paralelo à nossa vontade, paralelo à nossa vibração, várias outras realidades estão sendo construídas. Porque o universo funciona assim. E nós trabalhamos dentro de um campo não só interativo, mas entrelaçado. Por isso que algumas realidades parecem determinadas. Minha vida é determinada para acontecer isso, ou repetidamente acontece a mesma coisa, ou minha vida está sempre mudando com frequência, ou, dependendo da posição vibratória de cada um, vai se encaixar numa narrativa. Mas na prática, existe um determinismo para que determinadas coisas aconteçam pelas nossas crenças, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de realização, que se confronta com outras coisas que já estão acontecendo. Aí gera uma estabilidade chamada um campo de incerteza, pois nesse campo de incerteza está um manancial de energia não materializada. A gente chama de energia em estado de potencial. O que nós trazemos para a consciência é uma energia que a gente chama de energia que se atualiza. A informação torna-se clara, torna-se observável. Então aquilo que a gente observa é aquilo que a gente colapsa, né? Aquilo que a gente forma desse grande campo de energia. Mas, mesmo diante da formalização, da modelagem de um processo, de uma energia, de um propósito, a gente está o tempo inteiro em contato com esse campo de incerteza. Por isso que nós temos que aprender para tornar esse processo seguro, para que a nossa energia possa estar sempre sendo atualizada de forma saudável e próspera, nós precisamos aprender a lidar com esse campo de incerteza, porque é ele que atualiza a nossa realidade. Por mais que a gente queira que uma coisa aconteça de uma forma ou de outra, parece que esse campo de incerteza está sempre dando pitacos, opiniões e determinando como a nossa realidade deve acontecer. Uma outra forma de dizer isso, o universo tem uma maneira de dizer a você como você atualiza aquilo que você quer de uma maneira mais favorável, desde que você esteja fazendo uma conexão saudável. Se você não estiver fazendo uma conexão saudável, como por exemplo, quando a sua vibração está desconectada, ou quando está em desarmonia, ou está desequilibrada por algum motivo, esse universo também, ao qual você se liga negativamente, vai determinar uma forma inadequada de você construir a sua realidade. Logo, a sua realidade que você quer determinar, que você quer construir, vai depender muito da maneira como a sua energia está e da sua comunicação com esse universo. Que seja um universo positivo, seja um universo negativo, existe campos de incertezas positivos e negativos que atuam a sua realidade. Então, é fundamental você ter uma vibração equilibrada, com uma frequência ajustada, para que esse campo de incerteza esteja sempre agindo a seu favor. E mais ainda, que você esteja sempre conectado de forma favorável a esse universo saudável e positivo. Como ajustar, melhorar a sua frequência para um padrão saudável e próspero? Vamos utilizar as propriedades do corpo físico, do corpo bioenergético e do corpo mental. Primeiro, respiração. A base desse processo, a respiração diafragmática. Referência para fazer a respiração, cicatriz umbilical, ponto chamado Tantien. Esse ponto é um ponto energético que está situado na pequena circulação de energia, que vai fazer uma associação com o processo da respiração diafragmática. Você simplesmente vai sentar relaxadamente, vai inspirar, distendendo o abdômen e expirar, contraindo ligeiramente. Faça simplesmente esse processo mecânico de ida e vinda com a respiração. Depois de um certo tempo,
onde você vai estar um pouco mais relaxado, um pouco mais tranquilo, aprofundando um pouco mais a sua respiração. Traga o seu pensamento para esse ponto, o yin tang, entre os olhos. Nesse momento você pode fechar os olhos e dizer para si mesmo: ativo a minha visão interior. A partir desse ponto, você conduz a sua visão interior para o ponto médio entre os mamilos e em cima do externo. É o VC17, na pequena circulação de energia. Essa área é o mar do Yin. Essa área é a área do sentimento. Aqui a gente acumula todos os sentimentos. O que presta e o que não presta. Essa área está sempre muito congestionada. Vamos aprender a usar a comunicação desses 3 pontos para fazer esse processo de ajuste da frequência vibratória. Esse ajuste começa primeiro por essa percepção sobre a própria energia. Nós somos energia como matéria, somos energia como bioenergia e somos energia de uma forma mais sutil ainda. Você se posicionou energeticamente em relação a esses 3 pontos. Nessa área eu transformo, nessa área eu sinto, nessa área eu vejo. Mantenha agora a atenção nesse ponto do Yin Tang. Ao mesmo tempo, tome consciência da sua respiração. E ao mesmo tempo, tome consciência do seu sentimento. Ative os 3 processos simultaneamente. Aí você pode afirmar para você mesmo: eu vejo, eu sinto e eu transformo. Transformo tudo aquilo que eu não necessito mais. Transformo as minhas emoções estagnadas. Transformo qualquer tipo de sofrimento. Transformo o medo, a angústia. Transformo a preocupação em energia saudável. Transformo a minha maneira de ver o mundo, de ver a minha realidade. Transformo a minha maneira de sentir, minha maneira de pensar. Você pode criar várias narrativas em relação a esses 3 pontos. Você pode se concentrar nesse ponto, no peito. Deixar fluir uma cor, por exemplo. Você pode se concentrar na cicatriz umbilical, deixar fluir uma cor. Você pode também se concentrar nesse ponto Yin Tang e deixa fluir naturalmente uma cor. Esse processo do deixar fluir, de dentro para fora, a sua energia que está retida, ela vai se sentir segura para fluir, para se manifestar. O campo, percebendo esse novo posicionamento, essa nova forma de você reagir aos seus próprios sentimentos, sua própria energia, ele vai reagir em relação a você. Ele vai te ajudar a fluir e a atualizar esse processo. Então, essa transformação é de dentro para fora e de fora para dentro. Você não é mais você é você e você é o campo. O campo não é mais ele é você. Seu corpo bioenergético, ele é sensível, condutor às energias que fluem do céu à terra, da terra ao céu. Dessa forma, a sua realidade, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, vai ter mais clareza e vai ter uma materialidade segura e plena em sua vida. Abra os olhos suavemente. E nesse momento você pode dizer: sou grato. Sou grato por estar plenamente conectado comigo mesmo, com as pessoas e com o universo. Então, o salto da consciência é isso. É esse milagre de se conectar plenamente com o universo. Melhora a percepção,
melhora a nossa comunicação, melhora a nossa relação consigo mesmo e com as pessoas, melhora a nossa vibração, a nossa frequência, melhora a nossa clareza em relação ao que nós desejamos. Porque o universo, ele atualiza aquilo que a gente quer. Olha só que coisa legal. Um supervisor dos nossos sentimentos, dos nossos questionamentos, das nossas vontades. Ele simplesmente aperta um parafusinho lá e regula. E você tem consciência que esse é o bom caminho. O treinamento Yin Yang é um meio através do qual você aprende a equilibrar todas as suas energias. Eu falo energias porque nós somos formados por uma malha de energia, uma rede de circuitos elétricos, eletrônicos e vibracionais associada a órgãos energéticos que, vibrando equilibradamente, potencializa todos esses exercícios que a gente tem realizado. Portanto, estar seguro sobre si mesmo, sobre o que quer, depende de uma vibração forte, segura e saudável e uma comunicação direta e plena com o universo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você considera importante esse tipo de informação. Você deve conhecer muitas pessoas que vão gostar desse tipo de vídeo. Inscreva-se no canal, deixa um like e na descrição tem aqui uma aula explicando como é que funciona o treinamento Yin Yang. Até o próximo vídeo.